Na época de Páscoa, aquela vela, o círio pascal, ocupa este local aqui, ao lado do púlpito, simbolizando a luz de Cristo na pregação da palavra. E na quaresma ele não é acendido, ele permanece lá. Por quê? Porque na quaresma nós lembramos da cruz e do sofrimento, mas precisamos ter uma esperança viva. Então o círio pascal no altar da quaresma simboliza a esperança pela Páscoa, simboliza a esperança da ressurreição. Essa época de compenetração e sofrimento passa, pois a Páscoa está às portas. E aí no domingo de Páscoa, na verdade seria o sábado de Aleluia, né? A gente tem o tríduo pascal, que é a sexta-feira santa, sábado à noite teria a vigília pascal e domingo de manhã o culto de Páscoa. Nós não temos o costume de fazer a vigília de Páscoa no sábado de madrugada. Então a gente faz, na verdade, o café da manhã, a alvorada. O círio pascal, ou na vigília de Páscoa, sábado à noite, de madrugada, ou no domingo, no nascer do sol, ele é a primeira coisa a entrar na igreja, simbolizando Jesus ressuscitado. E aí cada membro acende uma vela, simbolizando que nós estávamos mortos na quaresma, e pela luz de Cristo no círio, né, a luz do círio ilumina a nossa vida, ilumina nossas velas. O círio pascal, ele depois da Páscoa sai da igreja, ele não pode ser usado, mas ele volta em cultos de batismo. Então quando tem um batismo, o círio pascal volta ao lado do púlpito e a vela batismal é acendida no círio, simbolizando que é na luz da Páscoa, na luz do domingo de Páscoa que nós temos o batismo, né? Nós somos ressuscitados com Cristo, né? E também no domingo de confirmação, ou o crisma, né? Onde os jovens confirmam a fé do batismo. Ali também cada jovem acende a sua vela no círio pascal, né? Este é o uso do círio pascal. Então na Páscoa nós vamos aprender mais, né? É parecido com a coroa de advento. Cada domingo ele recebe um cravo, né? A vela, o círio recebe um cravo na própria cruz, né? Vocês notem ali que no círio você tem a letra alfa e ômega, em cima e embaixo da cruz, o A e o O, simbolizando que Cristo é eterno, ele é o alfa e o ômega, ele é o A e o Z do alfabeto. E ao redor da cruz, o ano em que estamos, né? 2016. No centro da cruz, o Cordeiro de Deus, morto pelos nossos pecados. Tá? Então, esta é a simbologia do círio pascal. Como nós não estamos na Páscoa, o que ocupa o lado do púlpito hoje é a vela da quarta-feira de cinzas. Não veio muita gente no culto de quarta-feira de cinzas, então nós vamos celebrar a cerimônia das cinzas hoje, no primeiro domingo de quaresma. Tá? Nós temos aqui as cinzas dos nossos pecados, simbolizados pelos ramos que a gente usa no domingo de ramos. Aquele ramo é queimado, e aí é produzido a cinza que é usado no ano seguinte, na quarta-feira de cinzas. Né? Então nós vamos passar essas cinzas em vocês, simbolizando que nós, na quaresma, meditamos no sofrimento de Cristo, meditamos na sua dor, nas suas cinzas. E também a cerimônia serve para mostrar o quê? Que do pó viemos e ao pó voltaremos. A quaresma é o momento da gente lembrar da nossa mortandade, de lembrar que nós somos finitos também. É isso que nós vamos celebrar hoje. E nós começamos essa celebração de cinzas pensando na tentação de Jesus. Jesus ficou 40 dias no deserto. E aí, ao final dos 40 dias, sem comer, sem beber nada, ele foi tentado pelo diabo. Por que o diabo esperou todo esse tempo? 40 dias. O diabo poderia ter tentado Jesus quando ele era criança. Por que a Bíblia registra a tentação de Jesus, o embate entre Jesus e o diabo, ao final dos 40 dias no deserto? Porque foi o momento de maior fragilidade de Jesus. Imagine você 40 dias sem comer. Como você estaria? A maioria de nós morto, né? Mas como ele é o Salvador, ele é o Jesus, ele estava com fome, não morto, mas ele estava morrendo de fome. O diabo sabia que ele era mais fraco. Por isso ele precisava aproveitar o momento certo para colocar o seu exército em campo.
Nós temos várias batalhas de guerra em que o exército mais fraco assume essa mesma estratégia. Se eu não posso com eles, eu tenho que atacá-los na sua fraqueza. Quem assistiu o filme 300, os gregos eram mais fracos que os persas. Havia mais ou menos 1 milhão de soldados persas contra 300 homens gregos. Eles não poderiam combater no campo neutro. Então esses homens gregos atacaram as tropas mais fortes no momento certo, no momento de maior fraqueza, que era quando as tropas precisavam atravessar um lugar estreito. Então naquele túnel, se você é 1 milhão ou 300, não faz muita diferença, porque você tem que lutar homem a homem. Então os 300 gregos conseguiram vencer aquele exército numeroso, porque eles souberam o momento de atacar. Eles tinham consciência de que eram mais fracos. Foi assim na Segunda Guerra Mundial. Quando os alemães invadiram a Polônia, depois a Rússia era mais fraca. O que o governo russo fez? Mandou as tropas russas e a população abandonar todas as cidades. Então, quando Hitler chega com as suas tropas em Moscou, encontra uma capital abandonada. O que restava para Hitler e a sua tropa era voltar e encarar o inverno russo. Mais da metade das tropas nazistas na Rússia morreram porque os russos souberam o momento certo de contra-atacar. Eles sabiam que não poderiam lutar contra as tropas alemãs, que eram muito mais fortes do que os russos. O que eles fizeram? Eles deram um passo para trás, eles entregaram a cidade vazia para atacar a Alemanha mais tarde, quando os alemães então estariam enfraquecidos no momento certo. Assim é o diabo. Ele parece às vezes nos dar trégua, parece não nos incomodar, mas às vezes ele está preparando um grande ataque. Ele está à espreita. Foi assim com Jesus. Jesus estava quieto no deserto, no momento mais fraco ele apresenta a tentação. E as tentações que ele apresenta a Jesus são das mais variadas formas, mas a Bíblia registra 3. As 3 mais importantes. Primeira tentação é aquela do estômago. Lutero fala, que o diabo nos tenta pelo estômago, pelo baixo ventre, sexualmente falando, ou pelo coração. São os 3 ataques que o diabo vê em nós. Então o diabo viu primeiro o estômago de Jesus. Vou tentá-lo por ali. Ele está com fome. Jesus transforma essas pedras em pão? Jesus tinha poder para isso. Mas Jesus não recebeu o poder dele para usar em favor dele próprio. Ele não poderia usar o seu poder em favor dele. Ele não poderia transformar pedras em pães para ele comer. Ele poderia fazer isso em favor do outro, de alguém, mas não em favor dele. E o diabo sabia que Jesus estava com fome. Foi a primeira tentação. Depois o diabo tentou Jesus pelo coração. Levou Jesus até o alto do templo e falou: olha, se você me adorar, eu entrego o mundo a você. Se você me adorar, eu paro de ficar tentando essas pessoas. Eu paro de tentar dominar. Com certeza Jesus olhou para as pessoas e pensou: puxa vida, eu poderia livrá-las do diabo adorando a ele. Mas Jesus sabia que ao fazer isso ele cairia na tentação. E aí Jesus responde: não tentarás o Senhor seu Deus. Ou melhor, não adorarás a ninguém a não ser o Senhor seu Deus. A terceira tentação foi a tentação do coração. Ele levou Jesus até o penhasco e falou: atira-te daí. Se você é o Filho de Deus, atira-te daí. Esse tipo de tentação é dizer assim, a criança para o seu pai: pai, se você me ama, você vai deixar eu ir para a excursão. É uma tentação no coração, mexe com o seu coração isso, né? Imagina um filho falar isso. Ou uma mãe falar para o seu filho: filho, se você me ama, você vai deixar eu morar dentro da sua casa, né? Mexe com o coração, a gente entrega tudo quando ouve esse tipo de coisa. Foi o que o diabo fez. Se você é o Filho de Deus amado, se joga aí e Deus vai mandar os anjos te pegar.
o diabo usou dessas 3 artimanhas, atacar o coração, atacar o estômago, atacar o baixo ventre, para tentar Jesus. É a mesma forma que ele usa para nos tentar. Pense na sua vida. Qual é o seu ponto fraco? Qual é o seu estreito de Termópilas, ali onde os persas morreram na mão dos bravos gregos? Aonde é o seu ponto fraco? O professor Ernie Seibert costumava dizer assim: os nossos problemas são 3 barras. Ele falava dos pastores. Pastores, vocês têm 3 barras de tentação. A barra de ouro é o pastor que quer ficar rico. A barra de saia é o pastor que fica olhando para as irmãs e achando elas atraentes. Né? E é a caninha da barra, o álcool. As 3 barras, né? É o ponto fraco dos pastores, dos padres, é onde o diabo ataca. É a barra de ouro, a barra de saia e a caninha da barra. Qual é a sua tentação? Será que é parecida com a tentação que os pastores sofrem? É a barra de ouro? Você é tentado pelo ouro? Você quer todos os reinos do mundo? Se o diabo dissesse para você, eu te entrego tudo se você me adorar. Você adora o diabo? Eu não estou nem dizendo o diabo com aquela cara feia. O diabo pode estar transvestido de outra forma na sua vida. O diabo nunca se apresenta ao cristão com chifres e garras e tridente. Ele se apresenta de várias formas. É um copo de pinga no bar, é a mulher bonita, a secretária bonita, a irmã bonita da igreja que vem se aconselhar, é a barra de ouro, a nota de dólar. O diabo se apresenta assim. Nós temos adorado o diabo. Eu não tenho como responder por vocês. Cada um tem que responder por si mesmo. Você vende a sua alma pela barra de ouro? Você vende a sua família pela barra de ouro? Você vende a sua esposa pela barra de ouro? Todo mundo vai pensar, não vendo. Mas você vende os melhores momentos da sua vida em busca da barra de ouro? Você vende os melhores momentos que poderia passar com a sua família pela barra de ouro? A maior parte dos cidadãos que moram no Ocidente vende a família, a esposa, vende a saúde pela barra de ouro. Por isso os índios riem de nós, né? Nós olhamos para os índios e pensamos, é um bando de vagabundo porque não trabalha. Né? E eles olham para nós e pensam, é um bando de besta, porque eles gastam a vida inteira atrás da barra de ouro e quando conseguem a barra de ouro tem que gastar a barra de ouro para recuperar a vida que perderam em busca da barra de ouro. A diferença de perspectiva é a mesma. Nós julgamos os índios como aqueles que não querem trabalhar. E eles nos julgam como aqueles que são burros, que gastam a vida inteira atrás da barra de ouro. E quando consegue, gasta a barra de ouro em diazepam, em anti-ansiolíticos, em omeprazol, em ressonância magnética da cabeça porque está estressado, enfim. Né? Jesus nos clama a não nos vendermos diante do diabo. A gente tem que trabalhar, é óbvio que nós temos que trabalhar. O índio trabalha para comer, mas trabalha, ele não come de graça, ele vai lá, ele colhe, ele pega a fruta. Nós temos que trabalhar, mas o nosso trabalho, a barra de ouro, não pode ser o nosso Deus. Nossa viagem a Paris, ou a nossa viagem ao interior de São Paulo, não pode ser o nosso Deus e não pode ser o Deus da igreja. Quando a igreja se dobrou diante do poder do mundo, ela foi corrompida. Por que Lutero iniciou a reforma luterana? Porque a igreja se vendeu para a barra de ouro. O imperador romano comprou a igreja. Comprou os bispos. Disse, olha, eu derramo dinheiro aqui, se vocês me obedecerem. Os bispos pensaram com uma desculpa santa, nossa, se vier muito dinheiro, mais missão. De fato fizeram mais missão, mas venderam a alma da igreja. Por isso a igreja começou a se corromper, cobrando indulgências, cobrando por missa de 7º dia, cobrando por batismo, cobrando por tudo que era coisa. Você ia para Roma, para o Vaticano, tudo era cobrado. Para encostar na manta de Pedro era cobrado, porque a igreja se vendeu à barra de ouro que o governo romano entregou, ofereceu a ela. A igreja não pode se vender à barra de ouro. A gente deve lembrar que o maior crescimento da igreja se deu quando ela era feita dentro das casas, sem igrejas, sem hierarquia.
se encaixa. Quando a igreja era nas casas, ali a igreja experimentou o seu crescimento maior. O que isso significa? Que a igreja não é feita aqui, na Avenida Jangadeiro 176. A igreja é feita na nossa vida, na minha casa, com o meu vizinho, com o meu colega de trabalho, com o meu filho, com o meu pai, com o meu irmão, com o mendigo que bate na minha porta. Ali eu levo a igreja. Não foi isso que Jesus falou na parábola do juízo final? Ele falou que aqueles que foram para o reino dos céus, ele falou o quê? Vocês me visitaram na prisão, vocês me visitaram quando eu tive fome, quando eu bati na casa de vocês. Ele não falou assim, vocês estão aqui no reino dos céus porque eu vi vocês na igreja, porque eu vi vocês no culto, porque eu vi a oferta de vocês, porque eu vi a lista de presença da Santa Ceia. Jesus não usa nenhum argumento eclesiástico, denominacional para falar, por isso vocês estão no reino dos céus. Porque vocês foram batizados, crismados, confirmados. Não, Jesus usa a noção da igreja na vida daqueles cristãos. Você está no reino dos céus porque eu vi a sua fé visitando o doente, visitando o preso, ajudando o que bateu na sua porta, dando guarida àquele que precisou. Jesus aponta para as casas, não para o templo. Jesus aponta para a vida, não para a estrutura da igreja. A igreja e nós cristãos não podemos nos vender a barra de ouro. O outro problema é a barra de saia. Esse é um problema espalhado. É um problema tão espalhado que a gente nem mais percebe. A igreja meio que vai absorvendo, né? É tão natural a gente ter, às vezes, uma liderança que trai a esposa, o marido. É algo muito natural na igreja cristã de hoje. É muito natural a gente... o jovem tem o seu namorado, tem relações e vem a Santa Ceia, ele acha que está tão natural que nem se vê isso mais como um pecado, nem se vê isso mais como uma afronta à vontade de Deus, os pecados sexuais. Mas a Bíblia não muda. O que era pecado na época de Abraão, continua pecado hoje. A barra de saia não muda. Pode ser que hoje não seja mais a barra de uma saia comprida, mas é a barra de uma mini saia. Em alguns casos, é até menos que a mini saia, né? Hoje as funkeiras nem usam mini saia mais, sei lá que é um paninho só. Mas enfim, a tentação continua a mesma, a tentação sexual é a mesma ontem, hoje e vai ser amanhã. Nós somos tentados, porque somos seres com necessidades sexuais, seja hétero ou homo, a tentação está lá. E nós não podemos nos vender à tentação. O mundo diz que está tudo ok em cedê-las. Mas qual foi o resultado dessa liberação sexual toda? Não é a igreja que fala isso que eu vou falar. Qual foi o resultado? São os psicólogos. Qual foi o resultado da década de 60? Liberar todo mundo geral. E eu nem vou ser tão chato assim de falar, não, tem que esperar o casamento. Eu estou dizendo da liberação sexual assim, eu vou para uma balada, fico, beijo, transo, vou na outra. Estou falando dessa promiscuidade mesmo. Não estou nem falando de regra de igreja. Estou falando assim, liberou geral. Faz com quem quiser, não precisa nem saber o nome. A única regra do mundo é, use camisinha. Só isso. Qual foi o resultado disso? A própria psicologia diz que essa liberação sexual transformou o ser humano num objeto. Você usa uma moça para o seu prazer. É só isso. Ela não tem vida, ela é um pedaço de carne, ela é uma boneca inflável com um sopro de vida. Mas o homem vai lá, a usa, depois de uma balada, amanhã, se ela morreu, se ela evaporou, não estou nem aí. A mesma coisa ao lado da mulher, usa lá o rapaz, é um pedaço de carne. A revolução sexual que trouxe tanta liberdade, e foi até bom em alguns sentidos, né? Porque libera o cristão para ter prazer sexual, antes era tão proibido, né? A maioria de vocês mais velhos foram criados naquela ideia que relação sexual é pecado. Mesmo entre marido e mulher, tem certas regras. Não, a liberação sexual foi boa em dizer, cristão, homem e mulher, vai para o quarto e tenha prazer. Mas por outro lado, a revolução sexual transformou todos nós em seres descartáveis, em seres consumíveis. E a gente mal sabe que caiu nesse Deus.
Por que as mulheres pensam em fazer plástica e colocar silicone? Para vender melhor o seu produto. Nós encarnamos o objeto e nem nos damos conta. Nós queremos fazer cirurgias plásticas porque eu quero vender melhor o meu produto. Mesmo que não seja assim, eu quero sexo, não, mas eu quero que outros me vejam como algo atrativo. Eu não estou dizendo que quem faz algo plástico está querendo ter relações. Eu estou dizendo assim, mas a minha imagem eu quero ter legal, eu quero vender a minha imagem eu quero tem que ser bonito. Né? Jovens fazendo isso. Qual é o resultado de tudo isso? Parece que não tem problema nenhum. Um jovem que nasce com uma orelha de abano, ir lá fazer uma cirurgia e colocar. Qual é o problema dele fazer essa cirurgia? Vocês mais velhos, que não tiveram a chance de fazer uma cirurgia plástica para emendar um nariz maior, né, uma orelha maior, o que você teve que fazer com o seu aspecto? Você teve que aceitar, fez parte do seu aprendizado de vida, aceitar o seu nariz, aceitar a sua orelha, aceitar o que não está no padrão. Você cresceu com isso. Tanto que se fosse hoje um adulto com mais de 20, 30 anos, pergunta para ele se ele quer mudar a orelha. Ele vai falar, ei, cara, isso aqui já acostumei. Vai mudar o nariz? Não, já acostumei. Já sofri tanto bullying na escola, mas eu superei. Nós não damos aos nossos filhos a chance deles aprenderem a superar esse tipo de coisa. Nós queremos resolver na cirurgia plástica. E a gente acha que está fazendo um grande bem ao filho que nasceu com uma orelha maior ou de abano, colocando uma cirurgia plástica nele. Ele vai ficar mais feliz. Ele pode ficar mais feliz naquele momento, naquele ano, mas ele não vai aprender a superar as dificuldades da vida. Porque a gente resolve tudo no dinheiro, na cirurgia, facilmente. E aí quando o seu filho tentar passar no vestibular e não conseguir, pode ser que ele pense em se matar. Porque ele nunca sofreu uma frustração. Ele nunca teve um não de verdade. Ele nunca teve que ir para a escola e encarar os coleguinhas, porque o pai e a mãe sempre resolveu qualquer tipo de problema. Nós nos vendemos a barra de saia, a imagem corporal. E a última tentação é a tentação do coração. Né? Se você é filho de Deus, a gente não pensa assim na hora da dificuldade? Quando a gente sofre, como é a nossa oração? Deus, eu sou teu filho. Se eu sou teu filho, me ajuda. Há uma diferença entre eu tentar o Senhor Deus e pedir uma ajuda de verdade. Quando eu preciso de ajuda, eu não preciso falar, mãe, pai, se eu sou teu filho, eu simplesmente falo, pai, eu preciso do Senhor. Agora é sério. Mãe, eu preciso da senhora. Eu não preciso chantagear. Pai, se eu sou teu filho, mãe, se eu sou teu filho, eu não preciso fazer isso. Porque o pai e a mãe sabem quando o assunto é sério. Ele vai ajudar. Eu nunca vi um filho falar, pai, se eu sou teu filho, me leva para o hospital, porque eu acho que eu estou com apendicite. Não precisa o filho fazer isso. É só falar, pai, está doendo aqui. Filho, vamos para o hospital. Da mesma forma é com Deus. Se nós temos um problema tão grave, a ponto de nos incomodar e tirar a nossa vida, nós não precisamos dizer a Deus, Deus, se eu sou teu filho, me ajuda. É só falar, Deus, me ajuda. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. E Jesus sabia disso. Como foi que Jesus venceu as tentações? Até agora eu só apresentei a parte ruim, a parte das tentações, a parte que puxa a nossa orelha. Mas a parte mais importante não é essa. Se você até agora reconheceu que tem se vendido a barra de saia, tem se vendido a barra, a caninha lá, ou tem se vendido a barra de ouro, isso é bom, porque significa que você é um ser humano. Agora, se você chegou até agora e disse, pastor, eu não me vendo nem a barra de ouro, nem a barra de saia, e nem a caninha da barra, então você não está no lugar certo. Você devia já estar ao lado de Jesus. Você não precisa da cruz. Todos nós, seres humanos mortais, nos vendemos, nem um pouco que seja, a barra de ouro, a barra de saia, a caninha da barra. Mesmo que eu não encho a cara, mas eu procuro outra saída. Se você reconheceu o seu pecado até agora, eu aponto para a cinza. Você é pó e ao pó voltará. Mas a saída disso tudo não está no pó.
A saída disso tudo está na forma que Jesus tem de agir contra o diabo. Como foi que Jesus venceu o diabo? Ele nos dá uma única estratégia. Nós vencemos o diabo e as tentações mergulhando na palavra de Deus. Não foi isso que Lutero fez na Idade Média, na igreja? A igreja mergulhada na barra de saia, barra de ouro, tudo que era barra. O que Lutero fez? Ele falou, eu sou o cara e vou fazer a reforma protestante. Não, Lutero apontou para Cristo e para a palavra. Só isso. Lutero falou, olha, o justo viverá pela fé e não pelas obras. Está aqui em Romanos 1,17. Pela graça somos salvos, não pelas obras que nós fazemos. Efésios 2,8. E a história conta, a lenda conta que quando o diabo foi tentado, quando o Lutero foi tentado pelo diabo, o diabo trouxe um livro enorme com os pecados de Lutero. Falou, eis aqui a tua obra. Você dividiu a igreja. O Lutero olhou para tudo aquilo e falou, é tudo meu mesmo, é minha obra. Meu adultério, minha idolatria, tudo meu. Mas você esqueceu de ler a última página, diabo. Ali está escrito que já foi pago por Jesus. Né? É isso que Lutero faz, e é isso que nós devemos fazer. Se o diabo nos tenta, não adianta você lutar. Você tem que chamar reforço, chamar a palavra. Você sozinho contra Satanás não consegue vencê-lo. É a palavra que vai te dar força. Jesus fez isso quando o diabo falou, transforme pedra em pão. Jesus não falou, não, eu não preciso. Jesus só falou, a palavra de Deus diz, não só de pão viverá o homem. Quando o diabo falou, se joga daí se você é o filho de Deus, Jesus citou Deuteronômio, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus usou a palavra para lutar contra a tentação. Se você é tentado, e nós vamos ser tentados, é a palavra que nos liberta. É isso que nós lemos no Salmo 91. Feliz é aquele que descansa na sombra do Altíssimo. Feliz é aquele que descansa na sombra do Deus Todo-Poderoso. Você não pode sozinho contra um inimigo tão forte, mas você pode chamar o reforço de Jesus. Não adianta, meus queridos irmãos, você ter a palavra de Deus em casa na estante. A palavra de Deus você tem que saber manejar, e para isso você tem que estudá-la. Não adianta, eu estou sendo tentado pelo diabo, peguei a metralhadora, abri, vou ler qualquer versículo. Não é assim que funciona. Você tem que ler a Bíblia todo dia, você tem que sabê-la de cor, pelo menos os pontos principais. Você tem que internalizar, colocá-la no seu coração, porque quando você for tentado, não vai adiantar abrir a Bíblia em qualquer lugar para afastar o diabo. A Bíblia é igual uma metralhadora. Imagina que você tem uma metralhadora em casa, entra o ladrão, vai matar sua esposa. Não adianta você pegar ela na hora lá e tentar montar, você vai acabar matando a esposa e o ladrão. Você tem que saber manejar a metralhadora. A Bíblia é a mesma coisa, não adianta ficar lá em casa, quando eu sou tentado, eu vou correr, eu socorro, cadê? Eu leio o Salmo. Você tem que preparar, você tem que ler a Bíblia todo dia, no dia bom e no dia ruim, não só quando você é tentado. Porque na hora do desespero, a metralhadora, você não sabe manejar. Então leia a palavra todo dia, internalize o que está aqui dentro, não perca contato com ela, porque ela é a sua proteção contra o diabo, mas não ela aqui no coração. E a palavra só entra no seu coração se você lê ela dia após dia. Não lê uma vez na vida, lê sempre. Ler e reler, ler e reler, ler e reler, ela vai entrando cada vez mais no seu coração. É assim que as crianças fazem, né? Você pega uma criança de 3, 4 anos de idade. Por que ela assiste 10 vezes o Let It Go lá, Frozen? Porque ela quer colocar no coração dela aquele desenho. Aí você fala, mas filho, você já sabe tudo que vai acontecer. Mas ele quer colocar aquele desenho no coração. E uma hora ele consegue. Porque quando ele vai assistir pela 15ª vez, ele repete os diálogos. Ele fala no lugar dos personagens, porque colocou no coração, na 15ª vez que assistiu o desenho. Assim é a Bíblia. Você vai ler ela uma vez, legal. Você lê ela a segunda, terceira, quarta, quinta. Na 15ª vez que você completar sua leitura da Bíblia, você vai ler e já vai saber falar, manejar. O diabo vai te tentar,
e você vai ser daqueles que vai abrir no lugar certo. Ó, diabo, está aqui. Porque você leu e releu e colocou ela no coração. Uma outra comparação que eu posso fazer com a Bíblia é da vacina. Por que a gente tem que vacinar os filhos tantas vezes? Dá até dó, né? Fica com febre. Não basta uma vacina. São várias vezes. Os anticorpos só se criam com várias vacinas. Por que você recebe a vacina da gripe todo ano? Porque todo ano tem que ter o reforço. Assim é a palavra de Deus. Ela é a vacina contra as doenças, contra a tentação. Você tem que lê-la todo dia e sempre, para colocar no seu coração, para criar os anticorpos contra o diabo. Só assim você vai vencer a barra de saia. E quando eu falo barra de saia, não é só o homem adulterar, é a mulher que quer se fazer bonita para vender sua imagem para os outros. Né? A barra de saia, a barra de ouro, ou a caninha da barra. Você só vai vencer isso se a palavra estiver no seu coração. Se você estiver fortalecido. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Quando ele morre na cruz, o que ele está fazendo é colocando a palavra de Deus em nosso coração. Ao crermos em Jesus, diz o apóstolo Paulo, aquele que pedir a ajuda de Deus será salvo. Aquele que confessar com a boca Jesus é o Senhor será salvo. Paulo está dizendo o quê? Que quem crê em Jesus tem Jesus no coração. Então, mesmo que você não saiba manejar a palavra tão bem, apela para Jesus. Fala, Jesus, eu sei que eu deveria manejar melhor a palavra, mas eu não sei. Me salva, me ajuda, vem lutar por mim. E Jesus, que é misericordioso, ele não vai falar assim, meu filho, se vira aí. Ele vai ter misericórdia, vai ter piedade de você e vai lutar em seu lugar. Esse é o nosso Salvador. Que Deus dê a todos vocês muita força para que Ele lute sempre no lugar de vocês e faça com que vocês saiam vitoriosos. Nós somos tentados sempre. Nós somos vencidos muitas vezes pelas tentações, mas nós nunca seremos derrotados com Jesus. Que essa seja a nossa história de vida. Amém. Queridos irmãos, nós vamos seguir nosso culto confessando a nossa fé com a confissão de fé quaresmal no ponto 10. Nos colocamos em pé. Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti.